Hoje no Porque Se Não É Resposta vamos à boleia de uma ouvinte e vamos falar de uma criança que foi criticada por outra, criticada fisicamente por uma colega de jardim de infância de 5 anos, que disse que a filha da nossa ouvinte tinha uma cara esquisita. Ora, isso foi suficiente para tomar proporções de que esta mãe não estava à espera. Esta criança passou de eu sou feia para dizer que tem um cabelo feio, que a amiga é mais bonita do que ela gosta mais dela, gosta mais da mãe do que dela própria. Olá, Eduardo, boa tarde. Olá, Judite. Como é que uma crítica destas pode tomar ou pode ter este tipo de consequências na autoestima de uma criança? E Judite, tem sempre, sempre. Porque, começando pelo princípio, os nossos filhos nunca estão à espera de serem tratados de outra forma que não seja com carinho, exatamente como são tratados pelos pais. E, portanto, quando os amigos ou os colegas não têm esse tipo de atitude, quando nem sequer são simpáticos, evidentemente que eles ficam muito machucados, muito machucados mesmo. Eu ainda hoje estava a conversar com uma pessoa que me estava a dar um exemplo que eu achei um exemplo muito inteligente, porque esta pessoa dizia-me assim: olha, a melhor maneira que eu encontrei para explicar aos meus alunos o que é que o impacto deste tipo de observações, exatamente este tipo de observações, dito, o impacto deste tipo de observações na vida de muitas crianças é pegarmos numa folha A4 normal e por cada distrato a machucarmos um bocadinho a folha. É gordo, é feio, usa óculos, tem a cara desta ou daquela forma, o que seja. E depois de nós a machucarmos a folha devidamente, eu peço aos meus alunos para eles a colocarem direitinha. E aquilo que eles chegam invariavelmente à conclusão, claro, é que por mais que a tentem colocar tão direitinha como ela estava, jamais vão conseguir fazê-lo, porque ela fica toda machucada. E, portanto, isto é de facto o impacto que este tipo de coisas acaba por ter numa criança. Quando há um colega que faz este tipo de reparos e o faz com insistência, num tom desqualificativo, às vezes à boleia, de um risinho cúmplice da parte de um grupo e coisas desse género, evidentemente que isso fica com uma nódoa difícil. E aquilo que podia ser uma atitude de segurança de uma criança em relação a si própria passa a ser uma insegurança tão significativa que depois corre o risco de se estender como uma mancha de óleo. A seguir já não é cara, é isto e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. E, portanto, introduz um nível de insegurança que faz mal, tem consequências nocivas e, afinal de contas, não é só no aqui e agora, é no curto e no médio prazo, se não for para além disso. Portanto, eu acho que sim, que estes pais têm que se sangrar um bocadinho, podem dizer assim, não, mas agora quero que as mães vão pelas escolas adentro e de repente puxem as orelhas a toda a gente. Nada disso. Eu só quero mesmo é que as mães e os pais não desvalorizem este tipo de coisas. Isto é bullying como outra coisa qualquer. E às vezes os miúdos não têm noção disso, até porque em casa os pais fazem comentários que, sem se darem conta, criam condições para que depois na escola algumas crianças façam isto. Agora, que os pais não partam do pressuposto que as crianças são pequeninas e passa tudo ao lado como se nada as machucasse, porque depois temos a história da folha de papel. Depois das machucadas, é muito difícil elas sentirem-se tão aprumadas e tão lisinhas como estavam antes de serem assim maltratadas. Como é que se lida com esta questão com uma criança de 5 anos? Tem ela suficiente entendimento para lhe darmos ali um boost de autoestima? Tem, sim, senhor. Não basta nós fazermos aquilo que, como sabes, dito França, as mães fazem muito, que é, quer lá saber, a mãe gosta muito de ti. Claro que mal estaríamos, não é? Mas é ótimo que a mãe e o pai os achem muito bonitos, mas eu fico sempre muito mais descansado quando as mães fazem aquele papelaço que as mães fazem como mais ninguém, que é ficarem tipo leoas furiosas, a tua colega que nem se atreve a repetir a graça, porque senão eu vou lá e faço e bá, assim, com muitos adjetivos, assim, cheios de efeitos especiais, de está a ver, porque aí uma criança
sente que tem ali uma leoazona capaz de morder qualquer pessoa que se aproxime para lhe fazer mal, e isso acaba por dar ali, enfim, uma tonicidade a uma criança que se senta machucada. Agora, eu acho muito importante que em off se fale com a professora, não é para andarmos a zangar-nos com este e com aquele, não é mesmo. Eu acho que muitas crianças fazem isto porque vêm fazer e de alguma forma replicam. Todavia, ninguém quer que os professores depois deem aulas de educação e moral a toda a hora às crianças, mas de forma discreta. Quem fez isto, não vejo mal nenhum que seja chamado discretamente à professora: olha, eu sei que te fizeste, eu não gostei, imagina que alguém fazia isto contigo. E, portanto, quando um professor faz assim um aviso à navegação e mostra que não anda tão distraído, por mais que pareça, está a ajudar muito mais aquelas duas crianças do que à primeira vista isso pudesse sugerir. Até porque a criança que diz tens uma cara esquisita não está propriamente, se calhar, muito ciente do impacto que isso tem. Se calhar ouviu dizer que alguma coisa era esquisita e aplicou essa palavra. Dito, mais ou menos. Sabe que eu tenho muitas reservas em relação às aulas sobre bullying, não é? Porque eu tenho a ideia que as crianças muitas vezes não é por nós lhes chamarmos a atenção de olha, não faças mal, num ambiente de muita cordialidade, que elas vão perceber que passaram dos limites, porque muitas vezes elas crescem sem perceberem e sem terem quem as eduque a definir perímetros para aquilo que elas podem e não podem fazer, e portanto chegamos sempre àquele patamar em que algumas mães acham que não se pode reprimir as crianças, e eu acho que há um quanto baste de repressão a que se chama boa educação, e portanto é dar-lhes argumentos para que de facto possam ter com os outros um conjunto de atitudes que obviamente até as mães que acham que não se deve reprimir, gostam que os outros tenham com os seus filhos. E, portanto, nestas circunstâncias, acho que é muito importante que, às vezes, se a mãe ou o pai têm dificuldade em dizer não, não podes fazer, eu acho que uma escola e um professor em particular têm, enfim, a obrigação, eu acho que é a missão, digamos assim, de o fazer para que uma criança vá buscar à escola, enfim, complementos à sua boa educação que às vezes não tem em casa, não vem daí mal ao mundo. Nós não podemos ignorar isto tudo e partir do pressuposto que as crianças, quando fazem isto, não têm noção de que estão a fazer mal. Têm noção de que estão a magoar. Como é óbvio. Porque eles mas não da profundidade isto. Da questão, não é? Claro que não. Claro que estas crianças não fazem isto com o mais valentão da turma, porque sabem que se fizerem a coisa corre podem mal. Levar um piparote, não é? Não é? Escolhem sempre alguém mais frágil, alguém mais sensível e, portanto, tanto têm que o fazem desta maneira. Agora, não são os maus da fita, os vilões que tenham que ser colocados de lado, nada disso. Mas têm que ser um bocadinho educados, porque senão o mal vai ao mundo. Explicar a esta criança que esta coleguinha não tinha nada que dizer esta expressão e que ela não tem uma cara esquisita e que ela é muito bonita. Senhora jornalista. Isso é suficiente? Pergunto. Não, A medo. sabe que eu gosto muito de si, não é? E eu sei que é uma mulher do Norte, de França. E portanto é assim, minha querida, se tu queres saber, eu acho que a tua colega... Acho que vamos ser despedidos os dois. Se queres saber, eu acho que a tua colega foi simplesmente parvalhona, ok? Parvalhona assim, pode-se dizer em rádio. Claro. Pedro, perdoa-me. Agora, se queres que a mãe te diga assim, ela é sempre parvalhona, se calhar não é. Porque até é a tua amiga, vê-te bem. Mas se calhar, pronto, às vezes as pessoas também têm direito a ser parvalhões de vez em quando. Agora, se nós ficarmos todos a fazer de conta que eles não fizeram nada de mal, estamos todos a ser parvalhões e aí não tem graça nenhuma que a tua colega possa ser de vez em quando. Pronto, a mãe até conta até 10 para não se sangar logo. Que a mãe esteja a fazer de conta que ela não foi parvalhona e esteja a dizer, olha, pronto, desculpa, etc., é que a mãe estaria a ser muito confusa, porque era como se a mãe dissesse assim, olha, afinal ela foi parvalhona, mas não teve nada mal. Isso é que não pode ser. Eu quero que tu saibas que a mãe não achou graça nenhuma, ficou furiosa. A primeira vontade da mãe era dar-lhe um safanão que tu nem imaginas,
Mas pronto, a mãe é uma mulher sensata até determinado ponto. Agora, vamos imaginar que ela decide ser parvalhona todos os dias. Minha amiga, como tu sabes, quando se trata de te proteger, a mãe é capaz de tudo e de mais alguma coisa. E, portanto, assim, as pessoas do Norte têm outra categoria nestas coisas. Sim. Pelo menos frontalidade não lhes basta. Amanhã vamos aproveitar para, a propósito desta questão da beleza, vamos falar desta parafernália à volta do skincare que crianças tão pequenas começam a ficar obcecadas por este tema. Tão assustador. Combinado? Tão assustador. Vamos a isso. Então, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã. Amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.